Amém? Hoje nós vamos fazer a mensagem de número 31. E o tema é esperando. Diga, esperando. É a última mensagem do longo e importante projeto de treinamento, de doutrina para os discípulos, para os 12 e os 70 discípulos proféticos e apostólicos, os evangelistas. Hoje nós encerramos as mensagens e semana que vem nós teremos uma mensagem e um ato profético, para encerrarmos com um ato profético. Amém? Diga esperança. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. A escolha do apóstolo Matias. Mensagem de número 31. O tema é esperança. Encerramos hoje as mensagens da doutrina de Cristo para os 12 e 70 discípulos. E semana que vem realizaremos um ato profético. Quantos aqui não sabem o que é um ato profético? Levanta a mão. Vamos fazer o contrário. Quem sabe o que é um ato profético, levanta a mão. Amém. Você que não sabe o que é um ato profético, não perca a semana que vem. Todos encontraram? Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém, em concordância à palavra de Deus. Versículo 12. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Versículo 13. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com uns irmãos dele. Amém? Podeis tomar assento. Como foi falado, hoje é a última mensagem, é de número 31, o tema é esperando. Foram 47, são 47 mensagens. Foi 1 ano e 2 meses em que nos debruçamos e caminhamos lado a lado de Jesus com os seus discípulos. Para sermos um discípulo apostólico, termos uma unção profética e apostólica e sermos evangelistas, ganhadores de alma. Diga 1 ano e 2 meses. Vamos ter a última mensagem hoje e semana que vem um ato profético. E nós lemos aqui o texto do livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, e fala logo no começo sobre a escolha do apóstolo Matias. Sabemos que o Judas que nós lemos que está nesta reunião, que está neste aposento, neste cenáculo, não é o Judas Iscariotes, o traidor, é outro Judas. E como Judas Iscariotes traiu o Senhor e ele se enforcou, ele começa esse texto dizendo que vai escolher outro apóstolo para ficar no lugar. E o nome dele é Matias. Isso significa, porque muitas escolas dizem que depois que os discípulos de Jesus morreram, não tem mais apóstolos. Mas depois que Jesus subiu aos céus, nós vamos ver que a primeira atitude que Pedro toma é levantar, é chamar, é trazer para fazer parte da equipe uma pessoa, a qual vimos o nome de Matias,
para substituir Judas. Se logo depois que Jesus sobe aos céus, está faltando um apóstolo, e pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, Pedro e os discípulos chamam um para substituí-lo, isso significa que depois que os discípulos de Cristo, seja qual foi o motivo, como no caso de Judas que traiu, ou por causa da idade, ou porque foram mortos como mártires, a obra tem que continuar. Deus continua levantando apóstolos e pessoas com unção profética e apostólica para ganhar vidas. Diga, a obra continua. Quando se fala do tema esperando, quantos gostam de esperar? Alguém aqui já ficou esperando 10 minutos? 30 minutos? Não, pastor. 15 minutos eu vou embora, eu não fico esperando não. Quantos são assim? Quem gosta de ficar esperando aqui? Ninguém gosta de ficar esperando. Se alguém te promete algo bom, algo legal, algo que você sonha, que você deseja, aí você fala assim, não, lá no... Quando é que você faz aniversário? Em fevereiro. Então no seu aniversário eu vou te dar. Você vai gostar de ficar esperando? Ninguém gosta de esperar. Mas quando Jesus ele se despede dos seus discípulos, podemos resumir, depois da grande comissão, as instruções de Jesus aos seus discípulos, em especial aos 11, que eles esperassem. Diga, eu tenho que esperar. É a primeira coisa, é a primeira ordem que Jesus dá. Ele diz, olha, voltem para Jerusalém e esperem, até que do alto sejam revestidos de poder. E depois, vocês vão dar continuidade à sua vida, e ao ministério, e à obra do Pai. Diga, é necessário esperar. E assim que Jesus, ele fala sobre a grande comissão, que falamos semana passada, ir de fazer discípulos, ele instrui os seus discípulos, ele se despede, e ele começa a subir aos céus, e ele diz, voltem agora para Jerusalém, e esperem a promessa do Pai, para que vocês sejam cheios de poder, cheios do Espírito Santo. Sabe quanto tempo os discípulos ficaram esperando? Diga, 10 dias. Os discípulos não ficaram 10 minutos. Os discípulos não ficaram 1 hora, eles ficaram 10 dias esperando que o céu se abrisse e eles fossem cheios do Espírito de Deus. E como nós vimos semana passada, não vale a pena começar uma vida, não vale a pena começar uma família, um negócio. Não tem como continuar a obra de Cristo se não formos cheios do Espírito de Deus. E vimos que este poder não é algo místico, não é algo religioso, mas é uma mente iluminada, é sabedoria, é ser mais racional, é ser mais inteligente, ter um coração ainda mais apaixonado para fazer a obra de Deus. Estes versículos do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos nos mostram os discípulos e os demais cristãos esperando e orando. Diga comigo, esperando e orando. Quando você estiver esperando alguém, espere e ore. Vai ser mais fácil. Quando essa pessoa chegar atrasada, você não vai estar tão nervoso. Pode ser que esteja um pouquinho. Diga, toda vez que eu tiver que esperar, eu vou esperar e orar. Eles sentaram-se naquele cenáculo por 10 longos dias e esperaram pela promessa do Pai. Mas como esperar? Então nós vimos que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ele se apresenta a Maria, ele se apresenta às outras mulheres, ele se apresenta aos 2 discípulos no caminho, ele se apresenta aos 10 discípulos, ele se apresenta aos 11 discípulos, ele se apresenta para os 7 discípulos que foram pescar, ele se apresenta para uma multidão
de mais de 500 pessoas. E este período que Jesus ressuscitou, até ele subir aos céus, foram 40 dias. Diga, 40 dias. Depois que Jesus morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, Jesus ficou ainda aqui nessa terra por 40 dias. E se apresentou a muitas pessoas, a uma grande multidão. Mas quando deu 40 dias, que é um número de transição, ele sobe aos céus. E os discípulos começam a esperar. Eles vão para Jerusalém, eles voltam para Jerusalém, e eles vão esperar e orar. Diga, esperar e orar. E a promessa, que era ser cheio do Espírito, cheios de poder, demorou mais 10 dias, diga, 50 dias. Este foi o período total. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, se apresenta aos seus discípulos, fica nessa terra por 40 dias, sobe aos céus, dá a promessa do Pai, e depois de 10 dias, eles são batizados com o Espírito Santo. Por isso eles ficaram 10 dias esperando. Para você é muito ou é pouco? Depende. Quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Quanto tempo você está esperando uma bênção de Deus? Quanto tempo você está esperando um milagre de Deus? Eu vejo que tem pessoas que esperam 10 anos por um milagre, 20 anos. Quanto tempo faz que você está esperando e orando? Os discípulos ficaram por 10 longos dias esperando. E a grande pergunta que eu fiz é: como esperar? Diga, como esperar? O que eu tenho que fazer quando eu estou esperando? O que os discípulos fizeram nesses 10 dias enquanto esperavam? A primeira coisa que nós vimos é que eles ficaram... Primeiro eles obedeceram. Diga, eles obedeceram. Eles obedeceram e estavam no lugar certo. Jesus falou, voltem a Jerusalém. Eles obedeceram e voltaram para Jerusalém. Entraram em uma sala, um cenáculo. E ficaram lá 10 dias esperando. Diga, eles obedeceram. Se você quer resposta, se você quer receber o Espírito Santo, a primeira coisa é obedecer. A segunda coisa é esperar. A terceira coisa, orar. Diga, obedecer, esperar e orar. Mas o que mais os discípulos fizeram? Diga, o que mais, pastor? O que eu devo fazer enquanto eu espero? Deus me deu uma promessa, pastor. Ele falou que ia fazer isso. Ele prometeu que ia me levar a tal lugar. O que eu faço, pastor? Você obedeça. Você espere. Ore. Só que teve algo muito importante que eles fizeram nesses 10 dias. E eu já mencionei. A primeira é se reunirem para chamarem uma pessoa para substituir Judas Iscariotes. Quando Deus te faz uma promessa e você obedece, você espera e você ora, você vai ter que colocar as pessoas no lugar certo. Jesus tinha chamado 12 e não 11 e nem 13. Então era 12. Dentre a multidão, 12 foram separados, foram escolhidos para serem apóstolos. Mais à frente ele escolheu 70. Por isso, a equipe de Cristo não era 11 e nem 13, era 12. Uma pessoa se desviou, uma pessoa traiu, negou, vendeu, se enforcou. Porque a coisa mais terrível que Judas fez não foi ter traído o seu mestre. Porque quantos aqui não traíram Jesus? Quem aqui nunca traiu Jesus? Quem nunca saiu da igreja e disse, eu não quero mais saber de Deus? Quem
aqui que nunca, quando foi questionado, você é crente? Mais ou menos, não sou crente não. Até fala palavrão para provar que não é crente. Quantos aqui nunca negaram? Quantos aqui nunca traíram? A grande questão de Judas não foi ter traído Jesus, mas foi não ter se arrependido dos seus pecados. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se arrependeu de não ter obedecido a palavra de Cristo? Você já se arrependeu de ter negado, de ter traído, de ter feito de qualquer jeito? De estar levando uma vida sem propósito, sem compromisso, em infidelidade? Você já se arrependeu dos seus pecados? Eles obedecem, eles vão para o lugar certo, eles esperam, eles oram e se reúnem para dizer: está faltando uma pessoa. E eles dizem: não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa especial, tem que ser uma pessoa que conheça a história de Cristo, que viu Cristo ser batizado, que acompanhou todo o ministério de Jesus. Sabe quem Jesus chama? Quem conhece a sua história. Sabe quem vai ser cheio do Espírito Santo? Quem conhece a história de Cristo. E nesses 10 dias, além deles terem obedecido, estarem no lugar certo, deles esperarem, orarem, eles escolhem uma pessoa para estar perto deles. Você está escolhendo as pessoas certas para estar do seu lado? Você está andando com pessoas boas? Com pessoas que conhecem a Cristo, que vão edificar a sua vida? Ou você está andando com qualquer um? Como discípulo de Cristo, nós amamos a todos, conversamos, visitamos com o propósito de levar as boas novas, de salvar, de restituir. Mas é bem diferente trazer uma pessoa para fazer parte da minha vida, para fazer parte da minha equipe. Diga: não pode ser qualquer um. Tem que ser um Matias. Tem que ser uma pessoa especial. Tem que ser uma pessoa que conhece a Cristo. Tem que ser uma pessoa que tenha responsabilidade. Uma pessoa que vai somar na equipe. Uma pessoa que vai multiplicar. Que vai fazer o reino ser estabelecido e crescer. Não pode ser qualquer pessoa. E nós vemos que eles foram selecionando, até que sobrou 2 pessoas. E aí eles tiraram na sorte. E o Espírito Santo indicou que era Matias. Nós podemos escolher as pessoas que estão próximas de nós, mas quem dá a última palavra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo deixou bem claro: os 2 são muito bons, mas só um é necessário para completar a equipe. É uma equipe de 12, e a equipe de 12 está desfalcada, e ele escolheu Matias. Diga: escolheu a pessoa certa. A outra coisa que nós podemos observar que os discípulos fizeram nesses 10 dias é que eles leram os textos sagrados. Lembra quando Jesus ressuscita e ele se apresenta aos 2 discípulos no caminho de Emaú? Jesus vai falando sobre os textos. Ele vai abrindo a palavra de Deus. Ele vai falando sobre os textos históricos, proféticos, sobre os salmos, que falam sobre ele como filho de Deus, e aquele que deveria sofrer, e que seria traído, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Ele fala isso com os 2 discípulos, depois ele fala com os outros discípulos. Por isso, depois que Jesus ressuscitou, Jesus fez um sermão muito importante para os seus discípulos. Ele mostrou que tudo que ele era, e tudo que ele fez, e todo o plano de Deus, estava escrito nos livros antigos. E conforme Jesus ia falando, o coração deles ia queimando. O Espírito Santo ia abrindo os olhos deles.
E quando Jesus sobe aos céus, durante esses 10 dias, a Bíblia não fala sobre isso. Mas com certeza, uma pessoa que é obediente, uma pessoa que está no lugar certo, uma pessoa que está esperando, que está orando, que formou a equipe, que completou a equipe, ele vai ler a palavra de Deus. Com certeza eles foram analisar todos os textos que Jesus citou para eles. Os salmos, as palavras proféticas, as revelações. Por isso podemos acrescentar a esta lista do que os discípulos fizeram enquanto esperava, eles leram os textos sagrados. Como é que podemos provar isso? Porque quando Pedro se levanta para fazer a sua primeira pregação, a sua primeira mensagem, quando ele se levanta pela primeira vez como uma testemunha, nós vemos que ele falou os textos de Salmo. Ele se refere aos textos de Joel. Por isso, quando ele se levanta agora, não com ousadia, como ele tinha feito muitas vezes, mas ele se levanta agora cheio do poder de Deus, para falar, para testemunhar, para pregar para aquelas pessoas que estavam dizendo, eles estão cheios de bebida, eles estão bêbados. E ele diz, eles não estão, nós não estamos bêbados de vinho, nós estamos cheios do Espírito Santo. E os textos que ele corre, os textos que ele cita em seguida, falando sobre a morte e ressurreição, sobre o pecado, sobre se arrepender do pecado, sobre reconhecer Cristo como Filho de Deus, como Deus. Os textos são, do começo ao final, ao pé da letra dos textos antigos. Ele não falou simplesmente de uma forma livre. Ele falou o texto exato. Isso significa que ele leu. Ele recebeu a mensagem de Jesus sobre quem ele era. Ele estudou os textos sagrados. E na hora que ele se levantou, era resultado de um estudo minucioso e de ser usado, inspirado pelo Espírito Santo. E provavelmente, após a leitura do Salmo 109, ele se levantou e disse, varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas. Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, a sua liderança. Por isso, escolheram para assumir o seu lugar, Matias. É um dos textos que ele usou ali na reunião. Um salmo. Assim, os irmãos ali se ocuparam durante 10 dias. Vimos que eram os 11 discípulos, os discípulos apostólicos, os 70 discípulos, a mãe de Jesus, algumas mulheres, a família de Jesus, tinha naquela reunião aproximadamente 120 pessoas. Diga 120 pessoas. Assim os irmãos se ocuparam durante esses 10 em obedecer a Cristo, em estar no lugar certo, esperar a promessa do Pai, orar, escolher a pessoa certa e ler as Sagradas Escrituras. E com certeza, o versículo que resume tudo isso, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam a Cristo? O que Deus tinha preparado, a promessa do Pai, ser cheio do Espírito Santo, era algo que o olho ainda não tinha visto, é algo que o ouvido não tinha ainda ouvido e o coração não tinha recebido. Tanto é que todos os povos que tinham ali se reunido, porque era uma data especial, e todos os povos subiram a Jerusalém. Quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo, eles dizem, não sabemos o que está acontecendo. Estão loucos, estão cheios de bebida ainda pela manhã. Por quê? Porque aquilo que tinha acontecido com os discípulos, com todos eles, com os 11,
com Matias, os 12, com os 70, com os 120 discípulos de Jesus ali, nunca tinha acontecido antes. Eles foram tão cheios do Espírito, e eles falavam de uma forma tão inteligente, e falavam em outras línguas sem nem ter estudado, que aqueles homens diziam, estão loucos, estão embriagados, agora é pela manhã e já estão embriagados. Porque nenhum olho viu, diga nenhum olho viu, e nenhum ouvido ouviu, e não tinha descido ao coração do homem. Mas é as coisas que Deus preparou para os que o amam. E eu pergunto de novo, você ama Cristo? Mas eu quero saber se é na mesma proporção. Porque a pior coisa que tem é um amor desigual. É um jugo desigual. Onde a mulher dá a vida pelo marido, mas o marido não faz nada. Ou vice-versa. A pior coisa que tem é Jesus te amar. E te amar ao ponto de entregar a sua própria vida por você. E você não entregar a sua vida para Ele. Quantos aqui ainda não entregaram a sua vida para Cristo? A cena pode ser mais ou menos como você vai pedir uma pessoa em casamento. Você pode se ajoelhar, e ao invés de pedir a mão, você fala, eu entrego o meu coração, Senhor. Quantas pessoas deixaram a religiosidade? Quantas pessoas deixaram as mentiras, a idolatria, a falsidade, a mentira, a miséria, e se entregaram a Cristo? Você ama a Cristo de verdade? Porque o que nós estamos falando, que os discípulos estão esperando, que é a promessa do Pai, o Espírito Santo, ser revestidos de poder, é para aqueles que amam a Cristo. É para aqueles que amam a Deus. Se você não ama, não é para você. Se você não ama, pode ir embora. Pode ir embora, pastor. Eu já falei tanto para você se entregar a Cristo, porque se até agora você não se entregou a Cristo, pode ir embora. Porque não é eu que vou te convencer. Senhor, restauras tu, neste tempo, o reino de Israel? Esta foi a última pergunta dos discípulos ao seu Senhor, ao seu Mestre, Jesus Cristo, antes dele subir aos céus. Como nós vimos no decorrer deste 1 ano e 2 meses, por muitas vezes nós vimos, e eu ressaltei, os discípulos estão andando lado a lado com Cristo há 3 anos e meio e não entenderam nada. Mas eles são bons, eles são obedientes, são fiéis, eles estão juntos. Mas eles não entenderam. E nós podemos ver que eles não entenderam por esta pergunta. A última pergunta que eles fazem a Jesus é: o Senhor vai restaurar Israel? O que eles querem dizer com isso? Os discípulos não tinham entendido e eles acreditavam que Jesus estava prestes a tornar-se um grande rei como Davi. Eles não tinham entendido que o reino de Deus não é um reino humano, natural, como o de Davi, mas que o reino de Deus é um reino espiritual. Com esta pergunta nós podemos ver que há um erro, os discípulos não tinham nenhuma ideia de uma ascensão ao céu. Eles não tinham ideia que Jesus ia subir aos céus e que Jesus ia reinar no mundo espiritual. E terceiro, o reino por eles procurado era um mero político e não religioso. Por isso, podemos concluir a última análise dos discípulos e do seu conhecimento, fazendo uma avaliação, que eles não entenderam nada sobre o reino, sobre como entrar no reino, como fazer parte do reino, quem entra e quem não entra, como se deve viver, como se organiza a igreja. Por uma simples pergunta, podemos ver vários erros. Vários erros de inteligência, de interpretação. Vários erros que mostram que eles não entenderam o que Jesus veio fazer, que Jesus estava mostrando para eles e qual era a sua responsabilidade. Esperavam um rei natural, mas Jesus, Deus, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eles ainda não entendiam que Jesus ia subir aos céus.
e que o reino era espiritual. Diga, eles não tinham entendido quase nada. Diga mais forte, eles não entenderam quase nada. Diga de novo, eles não entenderam quase nada. Agora muda só uma palavrinha. Ao invés eles, diga, eu não entendi quase nada. Ou é mentira? Eu sei que algumas coisas você entendeu. Eu sei que algumas coisas eu entendi. Mas o conhecimento, uma mente iluminada, um coração que se expande, que pensa no próximo, que pensa em Deus acima de todas as coisas, que é obediente, que é fiel, ele só acontece quando somos cheios do Espírito Santo. Sabe, só fazendo uma comparação, eu tenho certeza que quando os discípulos obedeceram, foram para o lugar certo, esperaram, oraram, escolheram Matias para estar no lugar de Judas. Sabe o que aconteceu toda vez que eu fui traído? O Espírito Santo levantou outro. Sabe o que acontece um dia se eu trair? O Espírito Santo levanta outro. Diga, a obra não para. Depois de ter escolhido dois, e o Espírito Santo ter indicado Matias, eles estudaram os textos sagrados que Jesus tinha ensinado. Passaram 10 dias estudando os textos e orando, conversando. Eu acredito que os 10 dias passaram muito rápido. Quantos acreditam que não? Mas eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque quando você está em obediência no lugar certo, esperando, orando, com as pessoas certas, e a promessa do Pai está para se cumprir, parece que tudo é num piscar de olhos. Agora, quando você está no lugar errado, esperando a pessoa errada, sem fazer nada, sem ler um livro, sem fazer nada, isso só cria frustração. Mas quando você está no propósito certo, ficar 10 dias orando como eles ficaram, passou muito rápido. Sabe por quê? Sabe como é que eu sei? Porque antes do Espírito e da promessa, quando eles estavam no jardim do Getsemane, Jesus pediu para eles orarem quanto tempo? 1 hora. E quando Jesus volta, o que ele diz? Pedro, nem 1 hora você consegue orar? Mas quando a promessa, o Espírito está preparando, Jesus soprou sobre eles e começou a mover no mundo espiritual. Jesus, recebam o Espírito. É como uma pequena nuvem. É como uma nuvem que começa a se formar. E depois de alguns dias, se formou uma grande tempestade, um vendaval veio sobre aquele lugar, e todos eles foram cheios do poder de Deus. O panorama do reino de Deus deveria permanecer oculto aos seus olhos, até que a cortina fosse levantada em 3 movimentos históricos distintos. Os discípulos só iam realmente entender o que Jesus ensinou, e o mundo espiritual, quando primeiro, Jesus subisse aos céus. Segundo, quando o Espírito Santo descesse, acontecesse o Pentecoste, eles fossem cheios do Espírito Santo. E terceiro, a conversão, a salvação dos samaritanos e dos gentios. Os discípulos só entenderam. E isso significa que nós só entendemos quando realmente cremos que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Quando o Espírito Santo desceu e quando começa a acontecer as conversões, as pessoas começam a se salvar. Os discípulos aprenderam que aquele que ouve as orações, ele abençoa e ele não responde só a oração daqueles que fizeram, mas de muitos outros. Os discípulos ainda não tinham entendido, porque só Jesus tinha subido.
Mas o Espírito Santo não tinha descido. Ainda não tinha tido conversões. Pedro, na sua primeira mensagem, mais de 3.000 pessoas se convertem e se entregam ao Senhor. Mas como só Jesus tinha subido, o Espírito ainda não tinha descido, eles ainda não tinham ideia. Eles não conseguiam entender as coisas. E o que é mais interessante é que eles oravam por eles. E eles orando por eles, quando estas outras coisas aconteceram, eles entenderam o plano de Deus e o amor de Deus. E que eles oraram por eles. Mas Deus é muito bom e abençoou todos. Quantos estão sendo abençoados pela palavra de Deus nos dias de hoje? As coisas parecem insignificantes. Sabe por que a maioria das pessoas começa um projeto e para? Quantos aqui já fizeram uma campanha de 7 semanas? Quantos aqui já fizeram uma campanha de 12 semanas? Quantos aqui já fizeram uma campanha de 1 ano e 2 meses? Ressaltando que o ministério de Jesus foram 3 anos e meio. E mais ou menos o primeiro ano, um ano e meio, os discípulos iam e vinham. Mas depois de 1 ano e meio, um ano e meio aproximadamente, Jesus separa eles. E durante 1 ano e meio, aproximadamente, eles andaram lado a lado com Cristo. Mas a grande questão é que as pessoas, elas não dão crédito às coisas pequenas e insignificantes. Você lembra como essa história começou? Você lembra com quantos discípulos Jesus começou? Quando ele foi batizado e o Espírito desceu. Observe que nem Jesus começou a obra do Pai sem o Espírito Santo. Ele foi batizado, os céus se abriram e desceu o Espírito Santo como uma pomba. Não é uma pomba, é como uma pomba, e pousou sobre Cristo. Ele foi cheio do Espírito Santo quando ele se batizou, quando ele foi batizado por João Batista. Nem Jesus começou os seus planos e propósitos e realizar a missão de Deus, que Deus tinha dado a ele, sem receber o Espírito Santo. Mas ele começou ali, no dia seguinte, depois que foi batizado. Quantos aqui foram batizados? Porque no dia seguinte você não começou? Eu sei por quê. Porque você ainda não está cheio. Porque você ainda não tem poder. Mas Jesus, ele se batizou, recebeu o Espírito, no outro dia ele começou. Com quantos discípulos Jesus começou? Diga 5. Eu gosto muito do número 5 porque é mais ou menos o número das famílias. Você pode começar com a sua família. Você pode começar sendo um homem de Deus na sua casa. Uma mulher de Deus na sua casa. Mas Jesus começou o seu ministério com 5 pessoas. Com 5 pessoas. As coisas aparentemente insignificantes. Passado 3 anos e meio, Jesus está terminando o seu ministério com quantos discípulos? Mais ou menos 500 pessoas viram Jesus. Diga, a multidão. Mas a multidão não tem compromisso. Porque depois, os que obedeceram e foram para Jerusalém, esperar, orar, se reunir, conversar, escolher, diga 120. Jesus começou o seu ministério com 5. A primeira reunião de Jesus, na sua casa, começou com 5. Começou aonde? Diga, na casa de Jesus. No dia seguinte, Jesus está passando ali, às margens do Rio Jordão, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. 2 discípulos seguem Jesus. Quando Jesus olha para trás, o que vocês querem? Queremos saber aonde você mora. Queremos conversar.
queremos aprender. 2, 3, 4, 5. A primeira reunião começou com 2, 5. Na casa de Jesus. Jesus simplesmente respondeu: vem e vê. E eles seguiram a Jesus. No dia seguinte chamaram os seus irmãos, chamaram Natanael, e a primeira reunião tinha 2. No dia seguinte tinha 5. Jesus morre e ressuscita. Vai se apresentando, por último, a uma multidão de 500. Ele dá uma ordem, mas a multidão não obedece. Diga, a multidão não obedece. E a grande questão é, você faz parte da multidão ou você é um dos discípulos? E 120 pessoas obedecem. Sabe, qualquer pessoa olharia para uma reunião, 2 pessoas, 5, não vai dar em nada. Jesus faz o seu ministério, morre e ressuscita, dá a última ordem. A promessa do Pai, ser cheio e revestido do poder de Deus, do Espírito Santo. 120 pessoas. As pessoas olham e dizem, não é nada. Não vai dar em nada. É muito pequeno. Não tem. É insignificante. É insignificante. Diga, dê valor às pequenas coisas. Vocês viram o obreiro ainda testemunhando hoje? E eu lembro que quando eu conheci ele e a família dele, logo em seguida, eles se entregaram. Deus começou uma mudança na vida deles. Eles se entregaram, foram salvos, começaram a ser libertos, começaram a entender a palavra. Eu fiquei 3 anos na casa deles. Quando eu saí de lá, na última reunião eu falei, olha, o Senhor mandou eu sair daqui. Eu tenho outra missão. Eu preciso ir para São Mateus para a sede. Mas eu saio daqui com a certeza que eu deixei toda a palavra. Eu saí de lá. Eles tinham sido salvos. Tinham sido libertos. E o maior sonho de uma pessoa, que é ter a sua casa própria, eles tinham conseguido. Nos desvinculamos. Fui trabalhar na sede. Não vi mudança nenhuma na vida deles. 4 anos, que quase nada aconteceu. Um se desviou, parou de frequentar a igreja. Outro foi frequentar outra igreja com outra pastora. Quase nada aconteceu. Quando nos reunimos de novo, na primeira reunião, uma palavra profética. Compre um carro. Vocês não vão mais vir à igreja de ônibus. Na primeira reunião, compraram um carro. Diga, não despreze as pequenas coisas, insignificantes. A reunião tinha 3, 4, 5 pessoas. Diga, não despreze as pequenas coisas. Só para concluir, há umas 3 semanas atrás eu falei, olha, Deus falou que vai entrar um novo tempo na vida de vocês. Deus mandou eu ir na casa de vocês para ungir vocês e a casa de vocês. Pode começar a contar, porque a partir de agora vai entrar uma prosperidade na vida de vocês que vocês nunca viveram antes. As coisas que Deus fez em 3 semanas na vida deles. O que eles colheram e o que está acontecendo na vida deles nesses últimos dias. É só Deus. Diga, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Mas as pessoas, elas desprezam as coisas pequenas, as coisas insignificantes. As pessoas desprezam as pequenas ordens, os pequenos pedidos, os pequenos conselhos. Mas quando deu 10 dias, a promessa do Pai se cumpriu. Os céus se abriram e houve um grande vento. E o Espírito desceu como muitas línguas de fogo. E eles foram cheios do Espírito de Deus, cheios de poder. Diga, cheios. Quantos estão se sentindo vazios?
Quantas pessoas ficam de igreja em igreja? Quantas pessoas ficam anos vivendo um cerimonial, uma religiosidade? As pessoas chegam para mim e podem perguntar: mas pastor, quem falou para você viver o discipulado? Quem falou para você levantar discípulos de Cristo? Quem falou para você levantar 12 apóstolos? Quem falou para você levantar 70 discípulos proféticos e evangelistas? Quem falou para você levantar 120 discípulos que oram e intercedam? Diga ninguém. Mas eu tenho certeza que ninguém também mandou os pastores abrirem as igrejas e seguirem os métodos que eles seguem. Ninguém falou para eles: abra uma igreja e pregue. Coloque um grupo de louvor. Coloca crianças. Deus não falou para eles fazerem desse jeito. E Deus não falou para eu fazer desse jeito. Só que eu faço conforme eu aprendi com Cristo. Você quer fazer como todo mundo faz? Você quer ser mais um na multidão? Ou você quer ser um discípulo que ama a Cristo? Porque tem pessoas que estão procurando uma igreja maior, uma igreja menor, uma igreja mais bonita, uma igreja que tenha grupo de louvor, que tenha grupo de louvor 1 e 2, que o pastor use gravata, que tenha um anel. Procurando um pastor mais bonito. O diabo é sujo. Ele mente. Ele diz que tem alguém mais bonito. O que você está procurando? Você realmente ama a Cristo para viver a palavra como Ele ensinou e como nós devemos viver a sua igreja? Sabe, porque hoje ainda de manhã estava com a minha família na igreja sede e o apóstolo tem batido nessa tecla. Sabe o que precisa? De pessoas que sejam testemunhas. Quem estava na quarta-feira sabe do livro para as pessoas lerem. Tem muito pastor na televisão, tem muitos livros, tem muitas igrejas, até demais. Agora o que não tem é testemunhas. É cristãos, e cristão significa pequenos cristos, que quando olham para nós, veem a imagem e semelhança de Deus. Veem que nós fazemos e somos como o nosso Mestre e Senhor. Frequentar a igreja não muda a vida de ninguém. Você frequentar essa igreja não muda o nome, não muda a vida de ninguém. Agora, seguir os passos de Cristo vão dar resultados. Quantos amam a Cristo? Quantos querem viver com Cristo? Porque tem gente que eu amo, mas eu não quero morar com... Eu amo meu pai, mas eu não quero morar com meu pai, não. Você ama Cristo? Ao ponto de querer morar com Ele, de se entregar para Ele e abrir o seu coração para que Ele possa habitar? Ao ponto de querer subir aos céus para morar com Ele eternamente? Quantos amam a Cristo? Tem uma historinha muito interessante de um bombeiro. Uma casa pegou fogo, estava em chamas, e uma mulher muito bonita estava lá dentro, desmaiou, mas o bombeiro entrou lá dentro, sabia que tinha uma pessoa, ele resgatou aquela mulher. E aquela mulher foi levada para o hospital, e por muita sorte, ela não morreu, ela sobreviveu. Porque uma pessoa salvou ela. Passado alguns dias, foram fazer uma reportagem. O bombeiro foi levado até aquele hospital para conhecer a pessoa que tinha salvado ela. Ela queria conhecer, ela queria agradecer. E passado alguns dias, a televisão preparou tudo para gravar, para ter um encontro. E aquela mulher que
ainda estava no hospital, de cama, mas já livre da morte, que foi salva por um bombeiro. Eles se encontram, eles se conhecem. E ela diz: muito obrigado por ter salvado a minha vida. Ele, cumprindo o dever, fica muito feliz. Mas passados alguns dias, aquela mulher sai do hospital. Eles conversam. Eles se encontram. Eles começam e eles continuam a conversar. E passa uma semana, se encontram. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto encontro. Aí aquela mulher e aquele bombeiro agora, ela não é somente grata porque aquele bombeiro salvou a vida dela. Mas agora ela está apaixonada, ela ama aquele bombeiro. E ela quer se casar com aquele bombeiro. Não é porque Jesus te salvou que você é crente. Não é porque você recebeu e você sentiu e você foi envolvido pela graça da salvação. É bem diferente ser tocado pela graça de Deus para ser salvo e ser cheio do Espírito de Deus. Aquele primeiro dia que você sentiu o coração bater mais forte, você não sabia o que acontecia com você, houve um apelo, um chamado, você quer se entregar a Cristo e você não sabe, você não conseguia se controlar, algo estava acontecendo dentro de você. Você estava sendo salvo, estava sendo envolvido pelo Espírito, pela graça de Deus, que nós não merecemos, mas Ele nos dá porque nos ama. Sentimos algo especial e sobrenatural. Somos salvos. Nos entregamos. Mas isso não significa que está cheio de poder. Pode ser que o Senhor te salvou e você acha que é o suficiente, que está bom. Você está satisfeito por ter sentido há muitos anos atrás o poder, o Espírito da graça, o amor de Deus, Salvador e Redentor. Mas aquilo que você sentiu há anos atrás, quando se entregou ou quando se batizou, é graça, é amor que não merecemos. Mas para receber o Espírito Santo, para receber e ser cheio do Espírito, revestidos de poder, não basta simplesmente o Senhor nos amar. Agora eu é que tenho que amá-lo. Você foi salvo porque Deus te ama. Mas nós somos cheios de poder quando nós amamos a Cristo. Quantos foram salvos? Quantos foram cheios?